Um ônibus com 80 baitola, Carlos Alberto. 80 baitola. Aí quando chegou a Ribanceiro, o ônibus tombou. Morreu 79, só sobrou um. Nossa. Quando ele acordou, ele falou, nossa, só eu sobrevivi. Isso deve ser um sinal do céu que eu tenho que me redimir. Não vou mais ser baitola. Agora terei uma vida comum. Casarei, terei filhos e viverei até morrer. Deixou de ser baitola, Carlos Alberto. Casou, teve 4 filhos. Quando ele estava com final da vida já. Velhinho. Ele já estava já com seus 100 e poucos anos. Deitado, pleno, feliz. Viveu uma vida aquém. A hora que ele está ali deitado, que ele está para partir, vem uma nuvem do céu. Abre a nuvem do céu. E usou 79 baitola para recepcionar ele cantando. Não era pecado.